noite, elucidações mais uma vez para todos nós. Hoje nós vamos na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Nós vamos estar conversando com a doutora Marina Ferri, ela que é professora universitária, e o tema também é importante para o nosso progresso espiritual. Antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar aqui ao nosso lado, estar ao nosso lado, ao lado de você em sua casa, você internauta, que todos nós possamos receber as bênçãos espirituais nesse dia. Muita paz para todos. Agradecemos a você que está nos acompanhando. O tema que a doutora Marina Ferri irá comentar: benefícios físicos e espirituais do perdão. Tema importante. Doutora Marina, seja bem-vinda mais uma vez no programa Elucidações Espíritas, agora na TV Cidadania, Canal 7, cidade de Uberlândia, e depois vamos para o YouTube. Tudo bem, doutora Marina? Tudo bem, Mauro, obrigada pelo convite, é um prazer nós estarmos no Elucidações mais uma vez, e contamos aí com a presença dos amigos para refletirmos um pouco sobre esse tema proposto para hoje. Muito bem. Benefícios físicos e espirituais do perdão. Olha, o perdão é um fator importante, é uma coisa muito importante para todos nós. Olha, ele traz muitos benefícios. Benefícios espirituais, benefício físico, e o comentário da doutora Marina Ferri, cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Doutora Marina, fique à vontade, para você fazer esse comentário para nós, mas antes eu quero falar com as pessoas que estão em casa. Para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica de Jesus de Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Nós precisamos da sua ajuda. Você pode, na hora de fazer a doação, fazer uma visita, e você pode marcar essa visita pelo telefone 3235-8010, 3235-3129. Toda a sua ajuda, qualquer tipo de alimentos, de roupas, é importante para as pessoas que estão ali sendo atendidas. Agradecemos a você, para você nos ajudar, e te convidamos, você é o nosso convidado especial no dia de hoje. Doutora Marina, benefícios físicos e espirituais do perdão. Fico com você agora à vontade para trazer esse tema importante para o mundo inteiro nesse momento. Olá, meus amigos. Nós estamos hoje aqui para conversar a respeito dos efeitos do perdão, tanto para o nosso corpo físico como para o nosso corpo espiritual, ou para nós espíritos. A nossa mente é um movimento grande de pensamentos, e essas forças que nós estamos movimentando ao pensarmos, ao sentirmos, elas acabam interagindo em nossos corpos físicos e espirituais. Os mais íntimos pensamentos e sentimentos e as mínimas atitudes do espírito vão ficando registrados no corpo espiritual e daí se refletem no corpo físico, quer numa vida ou numa vida próxima, não importa. Porque se o espírito, ele ao reencarnar, ele imprime códigos genéticos no corpo físico que irá usar, também é verdade que nesse processo de evolução que ele está abraçando, a educação no lar e na escola, o convívio social com as outras pessoas, acaba alterando o seu comportamento, acaba alterando muitas vezes até o programado, a programação reencarnatória que ele trazia, que nós poderíamos chamar de destino. Também nessas relações humanas que nós travamos e que podem nos ajudar de todas as formas, nós adoecemos. Nós adoecemos porque nós julgamos, nós condenamos, isolamos e não nos perdoamos. Por conta disso, a culpa que vamos colocando em nós mesmos acaba desenvolvendo um processo de doença. Jesus explicou bem a questão do perdão quando Pedro lhe questiona a respeito de quantas vezes deveria perdoar o irmão numa falta cometida. Seria até 7 vezes? E Jesus diz a ele que não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, logicamente. Então, nós, para entender esse mecanismo e a necessidade do perdão,
Jesus conta uma parábola que está em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 23 a 35, quando ele fala do reino dos céus, dizendo de que um homem ali se encontrava e este homem lhe devia 10.000 talentos. Não tinha como pagar, era um dos seus servos, não tinha como pagar, e ele ficou compadecido daquele homem e livrou da dívida, perdoou a dívida e mandou embora. Mas aquele homem, perdoado naquele instante de uma dívida tão grande, encontra com um conservo, um companheiro de trabalho, que não lhe devia 10.000 talentos, que lhe devia alguma coisa insignificante em comparação com tudo isso. E este homem, então, diz a ele: paga tudo que me deve. E o homem diz: mas eu não tenho como. Ele disse: bem, então, eu vou mandar prender você, sua mulher, seus filhos. E aquele homem, então, diante da discussão, alguns outros amigos viram o fato e foram narrar ao Senhor que o fato acontecido. E ele manda chamá-lo, dizendo que ele não devia a você igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando, o Senhor dos servos entregou os verdugos até que pagasse toda a dívida. Então Jesus diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um de seus irmãos. Mas de que verdugos, então, Deus estará providenciando para que, na ausência do perdão, de alguma forma a gente seja punido naquilo que está errando? Não são verdugos exteriores, são os atormentadores da alma, especialmente culpa e remorso, quando nós não nos perdoamos. E aí o que acontece conosco é um alto desamor, que vai gerar processo de doença em nós. Quando as nossas culpas, elas se transformam em remorsos sem providência, o que acontece é que nós vamos adoecer por isso. Tanto quanto a raiva, a mágoa, o ressentimento, que é quando nós nos sentimos lesados pelos outros. Não somos nós que lesamos ou que cometemos a infração. É outra criatura que cometeu uma infração para conosco e nós não perdoamos. Então geramos raiva, mágoa, ressentimento, mas no fundo de tudo isso, por que fomos lesados ou por que nos sentimos lesados? Porque nós somos feridos, nosso orgulho. E isso gera em nós um halo desamor. Se na culpa e no remorso eu não tenho amor por mim, na mágoa, na raiva e no ressentimento eu não tenho amor pelo outro. Eu desenvolvo uma falta de amor pelo outro. Então, toda vez que nós desenvolvemos esses atormentadores internos, culpa e remorso, ou externos, com relação ao outro, raiva, mágoa, ressentimento, nós vamos ter grandes problemas psíquicos, neurológicos e imunológicos também. A culpa, ela, em princípio, é uma coisa boa, porque ela vem fazendo com que a consciência desperte diante de um mal feito praticado e possa fazer uma retificação, possa, de alguma forma, se ressarcir da vida no erro cometido. Mas ela pode adoecer. A culpa excessiva, ela se transforma em remorso, e o remorso mantém as pessoas pobres de pensamento, porque ela fica com o pensamento, meus amigos, cristalizados na culpa. Ela não consegue pensar mais nada. Então, uma mentalidade de fragilidade diante da vida, que transforma a pessoa numa pessoa apática para o desenvolvimento de metas. Ela fica agrilhoada àquelas dores internas que ela tem. Como isso se reflete no corpo físico? Como isso explode na matéria? Em dores de cabeça, que nós não sabemos a razão, uma vesícula que passa a funcionar mal, palpitações que surgem sem sentido, estão refletindo um estado emocional interno alterado. A raiva que vai representando este halo desamor, o desamor pelo outro, esta raiva, ela simplesmente é também alguma coisa boa no momento em que somos feridos de alguma forma,
E é um mecanismo de resposta. De início, é um sentimento de protesto, é um sentimento contra alguém ou alguma coisa que vai se exteriorizar quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Então, o nosso esforço não é de conter a raiva, mas deixar que ela se expresse dentro do razoável e vá embora de nós o mais depressa possível. Passou, já aconteceu, já conseguimos, então, dar essa resposta e, fim, acabou. Mas muitas pessoas guardam a raiva e ela, então, se transforma em mágoa. Dizemos que a mágoa é a raiva na geladeira. Ela vai acontecer o que em nós? Vai gerar problemas de sistema nervoso central, disfunção das glândulas, pressão endócrina, distúrbios do aparelho digestivo e desequilíbrio psicológico. Isso a mágoa vai fazendo conosco. Nós vamos nos perdendo no longo do caminho. Há em nós, então, entre aqueles elementos de início, a culpa ou a raiva que seriam saudáveis, adoecidos, transformados lá em mágoa, em rancor. Isso geraria em nós uma disfunção biopsico-sócio-espiritual. Ou seja, uma disfunção do corpo físico, uma disfunção do psiquismo, uma disfunção do nosso comportamento em sociedade e uma disfunção do espírito que se desacerta com essa lei cósmico-planetária de harmonia e perfeição, gerando distúrbios complicados, como distúrbios emocionais, que podem levar uma pessoa ao suicídio, conflitos sociais, que podem levar uma pessoa ao homicídio, e nós temos visto muito acontecer, por conta desta raiva exacerbada, que se transformou no rancor, na mágoa, no ódio, no desejo de vingança, em transtornos mentais de vários tipos, em perturbações espirituais obsessivas, porque abre a porta do nosso psiquismo para influenciações negativas, se transforma em doenças orgânicas de várias qualidades e nos desconecta dessa harmonia cósmico-planetária que todos deveríamos estar conectados. Então, nós ficamos numa situação de não possuir forças emocionais físicas ou mentais para carregar os fardos da culpa, da amargura e do rancor. Eles são extremamente pesados para nós. Por conta disso, é que adoecemos. Então, surge a psiconeuroimunologia, dizendo que tudo que trazemos na mente, pensamentos, sentimentos, geram respostas no sistema neurológico, que recebeu o impacto da mente, e imunológico, que faz a defesa do organismo. Então, surgem as doenças chamadas autoimunes. Muitas vezes a causa está nesses sentimentos que guardamos, sentimentos que vão nos corroendo. Então, nessa doença autoimune, são aquelas que o próprio corpo começa a se destruir. Muitas vezes a pessoa surge com lúpus, com artrite, com esclerodermia. Claro que, em alguns, isso aí pode estar no fator genético, isso aí pode ser algo que deveria ele passar por essa experimentação, mas em muitos é por conta de sentimentos que não foram bem trabalhados. Também doenças físicas como o câncer, normalmente em cima de um sentimento de culpa, de uma mágoa, de um ressentimento que foram ali enraizados, brota-se uma doença desse tipo. Ou doenças mentais, como a depressão, o pânico, o Alzheimer, tudo isso está vinculado a esses sentimentos internos que nós estamos trazendo. Então, André Luiz tem uma frase muito bonita no livro Sinal Verde, que diz: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão como veículo do amor. É só quando nós nos aplicamos no perdão é que nós vamos, então, nos libertando de tudo isso. E aí nós poderíamos ter algo curioso para o nosso comentário.
Lembram-se quando Pedro perguntou então a Jesus quantas vezes deveria perdoar? Se era até 7. E Jesus respondeu que seriam 7 vezes 70 vezes. Normalmente nós fazemos 7 vezes 70, 490 vezes. E aí nós podemos, num pequeno parênteses, muito rapidamente, lembrar uma historinha que envolve a pessoa de Chico Xavier. Conta-se que Chico, ele fazia um trabalho num centro espírita, onde ele ia todas as noites para falar do Evangelho. E naquela ocasião não tinha público. Ele falava, entre aspas, para uma plateia sem ninguém. E uns jovens da cidade, quando viam o Chico passar por ali, ficavam fazendo chacota, brincadeira, chamando de perturbado, e o Chico muito quieto. Ele foi contando as vezes. Então, quando completou a vez que ele passou de número 490, ele disse, bom, na volta eu posso dar o troco nesse povo, eu posso dar um jeito. E ele então foi fazer o Evangelho, qual não a sua surpresa quando aparece Emmanuel diante dos seus olhos. E diz, Chico, o que está acontecendo? Esse, olha, Emmanuel, você viu, 490 vezes eles me chatearam e eu não falei nada, porque Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Então, Emmanuel disse assim, Chico, eu acho que você não sabe fazer conta. Preste bem atenção no que Jesus falou. Então, quando Jesus diz 70 vezes, 7 vezes, porque eles estavam habituados a perdoar 7 vezes. E Jesus pede que perdoe 70 vezes, 7 vezes. Isso dá para nós uma potência de base 7 expoente 70. E se nós formos fazer esse cálculo, nós vamos ter um número composto de 57 dígitos. Para nós isso é um número astronômico, difícil até de se ler. Porque se nós fôssemos perdoar, vivêssemos 100 anos e perdoássemos uma vez ao ano, nós teríamos perdoado 100 vezes, só 3 dígitos. Se nós, nesse período de 100 anos, que equivale a 1.200 meses da nossa vida, ou 36 mil dias, ou 864 mil horas, nós teríamos perdoado muito pouco. Ainda que perdoássemos em 100 anos, a cada segundo, nós teríamos como resposta um número composto de 10 dígitos, mas o número proposto por Jesus, ele tem 57 dígitos, o que significa dizer para nós que nós precisamos perdoar sempre, sempre. Esse é o grande segredo do ensino de Jesus. Então, nós não temos um real significado da virtude do perdão. A sua importância, ela foi deturpada e nós colocamos ou num ponto demasiado transcendental, inacessível. Perdão é coisa para os santos, perdão é coisa para aquelas criaturas muito boas, nem vou pensar em perdoar, isso não é para mim. Então, disse que não é coisa do espírito naquele momento. Mas o que se pede é que a gente continue perdoando. Ou então nós banalizamos e ficamos com arremedo de virtude, porque já aprendemos que precisa perdoar, então arremedamos a virtude numa superficialidade. Para tudo dizer, me perdoe, escrevemos, mandamos bilhetinho, mandamos uma florzinha, mas é algo quase que pro forma, é algo muito superficial. O perdão que Jesus nos convida é algo muito maior. Nós temos algumas tentativas, vamos fazendo algumas tentativas. Então, nós temos uma tentativa do ser a ser perdoado. Como é que nós fazemos essa tentativa ao olhar para este ser? Nós temos que encontrar nessa criatura alguma coisa boa, alguma coisa que nos chame atenção. E isso é olhar o ser fragmentado. Eu não quero prestar atenção na pessoa inteira, mas eu posso
olhar como Jesus olhou aquele cachorro em decomposição, um cachorro morto, e olhar e dizer que belos dentes ele tinha. Então é como procurar naquela criatura algo bonito, algo bom, que nós possamos nos sintonizar, para não entendermos ou perdermos a oportunidade de olhar para ela com um pouco mais de atenção. Há uma outra tentativa, é aquela tentativa de perder a memória. Então eu esqueço que eu estou com um problema com alguém, onde eu não perdoo, e faço um distanciamento da pessoa, porque no meio espírita eu aprendi que existe a reencarnação, e a gente ouve muitas pessoas dizer: na próxima encarnação eu perdoo, na próxima encarnação eu me acerto. Isso é o distanciamento do fato. E existe uma terceira tentativa nossa, que é de mudança de discurso, onde a gente olha para a pessoa que cometeu aquela imprudência, aquele algo que nos feriu, e a gente olha com uma capacidade de dizer: ele é assim mesmo, não vai mudar. Então, esta hora eu estou começando a ter uma aceitação, porque tive uma compreensão sobre o comportamento daquela pessoa. Todo pensamento nosso é formado por uma imagem, um discurso, uma sensação. Então, em cada uma dessas tentativas, eu crio uma imagem sobre o outro. Perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor ou um remorso que nós estamos carregando. Escolher o perdão como um caminho é um benefício a nós próprios, porque ele há de nos libertar do sofrimento, que são os atormentadores que nos causam. Lembram-se? A raiva, a culpa, aqueles sentimentos que adoeceram e se transformaram em mágoa, em rancor. Isto, quando eu escolho o perdão como caminho, eu estou me libertando desses sofrimentos que ficam remoendo dentro de mim. E também que, escolhendo o perdão como caminho, eu estou escolhendo fazer exercícios diferentes. Então, o exercício da mansidão e da humildade começam a surgir como um comportamento de vida. O que é que nós precisamos aprender? A aceitar o que não cabe a nós dominar a situação ou o que quer que seja na pessoa. Eu não tenho como dominar, eu não tenho como mandar, dirigir aquela pessoa. Então, o que eu preciso? Tentar me adaptar, relaxar e encontrar outras formas de resolver aquele assunto que está pendente, que nós precisamos resolver. Então, perdoar será sempre para nós uma prova de sabedoria. É uma atitude nobre e profilática, porque ela vai evitar transtornos, vai evitar doenças, pois ao perdoar aqueles que erroneamente denominamos nossos inimigos, nós estamos nos poupando dessas complicações de saúde e estamos consolidando a alegria de viver em paz com a vida e com todas que estão à nossa volta. Então, o amor vem para nós como um exercício. O amor podemos trocar por caridade. Não é só um caminho de saúde e de integridade do espírito, mas é aquele elemento que nos permite uma preservação dos nossos relacionamentos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, porque se Jesus fala de benevolência, de indulgência e de perdão, ele está nos convidando a um relacionamento mais saudável. Mas porque isso vai fazer bem a nós. Perdoar é a atitude de anular o que foi feito. É um movimento que nós estamos procedendo em direção à anulação daquele mal-estar causado inicialmente. O que isso faz conosco é desenvolver a autoconsciência. Desenvolvendo a autoconsciência, nós vamos desenvolver também a responsabilização. Vamos conseguir perceber até que ponto fomos nós os culpados daquele acontecimento ou
do outro que esteve conosco, envolvido naquela mesma causa? Qual é a nossa parte? E havendo uma nossa parte, nós partimos para o arrependimento. Não foi bom, não foi legal, eu não gostei, eu não me senti bem, então estou verdadeiramente arrependida de ter praticado aquela forma de situação que trouxe tanta dor. Qual é o meu objetivo agora? Reparação. Reparação. Eu vou reparar o engano, eu vou reparar aquele momento. Isso é aprender com o erro. Quando eu tenho desenvolvimento da autoconsciência, ou seja, eu percebo que errei, tomo sobre minha responsabilidade da minha parcela de erro, me arrependo sobre isso e procuro me reparar o fato, eu aprendi com o erro, e isso é que se chama evolução do espírito. É isso que nos liberta de futuras doenças desnecessárias, que nós não precisaríamos verdadeiramente passar. Então, para nós, cabe avaliar se realmente vale a pena estragar o momento e até mesmo o dia que a gente está vivendo por causa de um mal-entendido ou algo que está fora de lugar, fora de posicionamento. Será que vale a pena, meus amigos? Às vezes, por pouca coisa, o povo ainda diz, fazendo tempestade em copo d'água. Será que vale a pena? Perdemos tanta coisa boa, às vezes por coisas mínimas? Com certeza não, porque essas coisas mínimas poderão criar volume muito grande em nós, poderão trazer a cada um de nós dores da alma, conflitos que perdurem mais que uma encarnação, que vão adiante, que sigam adiante, encarnações futuras dolorosas sem necessidade. Então, quando nós escolhemos o perdão, nós nos tornamos mais simpáticos, mais alegres, mais otimistas, aptos a desfrutarmos do sucesso de todas as nossas manifestações. Nós desvinculamos-nos da faixa vibratória por onde transitam as ameaças mentais, as emanações de inteligências voltadas para o mal. Nós saímos dessa faixa e essas vibrações não nos atingem. Nós passamos, quando escolhemos pelo perdão, passamos a adquirir a paz, porque nós nos dissociamos dos pensamentos de mágoa e rancor, impedindo que esses dados mentais envenenados daqueles que nos magoaram continuem nos atingindo. Há muitas vezes um discurso popular que diz: o que vem de baixo não me atinge. Por que não me atinge? Porque eu não estou mais na faixa anterior, porque eu não quis ficar na faixa da briga, do sentimento negativo. Eu ascendi, eu subi uma faixa. Por isso que aquele fluxo energético negativo não me atinge mais, não produz em mim mais mal-estar algum. Então, escolhendo pelo perdão, nós criamos um mundo novo dentro de nós, onde o nosso coração se transforma no guardião dos nossos pensamentos, ampliando a nossa felicidade. É escolha, é ser racional. Não é porque já estamos tão bonzinhos assim, mas é porque entendemos agora que o maior prejudicado somos nós mesmos. E eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ter essa condição. Então, quem pensa bem, age bem e vive bem. Esse é o nosso convite. Pensemos o bem, passemos a agir no bem e vivamos o bem em cada dia do nosso existir. Muito bem, doutora Marina, agradecendo sua participação. Em outro momento você retorna para nós com outro tema. Fique com Deus, muita paz e muita saúde. Eu que agradeço. Um abraço. Gente, estamos encerrando. Retornaremos, se Deus quiser, no outro dia, com muito carinho, com muito amor. E você passe para outras pessoas. Faça o convite para as pessoas também nos acompanhar. TV Cidadania, Canal 7 e pelo YouTube. Você coloca os programas de Elucidações Espíritas, você acompanha todos os nossos oradores espíritas que já falou no programa de Elucidações. Fique com Deus, um forte abraço e até outro dia.